Boa tarde, eu sou Gislaine Caprini, eu faço parte da comunidade 24, recebendo o nome como o Olhar do Pedagogo. Durante esse semestre, nós trabalhamos com a construção de um projeto de aprendizagem. O projeto de aprendizagem ele tem o objetivo e o foco em trazer um tema escolhido pelo estudante, pelo discente, atingindo então as suas curiosidades e as suas necessidades de aprendizagem emocional e intelectual. Essa pesquisa ela tem um enfoque de todo um grupo, o grupo de estudantes e o grupo também dos docentes. Ele é um projeto interdisciplinar, então quanto mais professores, mais profissionais da área que estejam engajados a este estudo, a este projeto, mais enriquecido vai ser a sua conclusão. Então, o estudante ele deve ser desafiado, ele deve ser encorajado a questionar, a expressar as suas dúvidas, a buscar caminhos, conhecimentos. Então, o professor ele age como um mediador, ele age como um estimulador do conhecimento nesse projeto de aprendizagem. Então, o meu projeto, ele visa a primeira pergunta, nós tivemos vários passos. O primeiro passo foi a escolha de uma pergunta, da qual, na verdade, a criação dessa pergunta, que deu origem ao projeto. Quando existe um desequilíbrio de falta de entendimento do saber entre o aluno e o professor, quais os processos pedagógicos que podemos incluir no nosso plano curricular para que esta relação possa desenvolver um espaço de aprendizagem coletiva e, assim, significativa também? Depois disso, nós listamos então as certezas provisórias, foram feitos mapas conceituais das certezas provisórias e aí foram listadas as dúvidas temporais, que foram aonde eu tentei buscar um caminho para responder a estas dúvidas. No meu blog, está titulado como Certezas e Incertezas no Olhar de um Pedagogo. Por qual motivo que eu escolhi essa frase? Porque o pedagogo, hoje, ele está certo e não está certo, de que o caminho que está seguindo está abrangendo tudo que aqueles discentes estão necessitando. Hoje nós temos em salas de aula nativos digitais, a tecnologia digital está aí, então os docentes estão a cada vez precisando de mais subsídios para enfrentar então todos os desafios de sala de aula para a construção do conhecimento da aprendizagem. As referências que eu busquei, que eu utilizei muito, foram Vygotsky, Paulo Freire, deixa eu ver, Gadotti. Então, para quê? Para que eu pudesse ter um embasamento teórico na medida em que eu fosse fazendo. Também busquei um pouquinho de Libânio sobre o olhar do pedagogo, né? Então, busquei um pouquinho no fazer esse projeto de aprendizagem. Eu vou falar um pouquinho das minhas perguntas e dos métodos e do método que eu utilizei para avaliar. Sabendo que o método ele é muito importante para o resultado positivo de um projeto. Ele é o procedimento que vai ser escolhido para alcançar então o meu objetivo inicial, o meu objetivo desse estudo. O método que eu escolhi para buscar as respostas das dúvidas temporárias foram o método estatístico, onde eu
dará ênfase na pesquisa quantitativa através de um questionário que ele será padronizado para os entrevistados. Os entrevistados, então, são professores da rede municipal e alguns também da rede particular, da rede privada. As minhas dúvidas temporárias são perguntas, então, são 4 perguntas, onde eu vou fazer a leitura das mesmas e irei destacar o que os meus entrevistados comentaram para finalizar. O professor realmente tem o papel de mediador do conhecimento ou ele seria um estimulador do conhecimento? Se o professor precisa transformar o aluno em um ser pensante, quer dizer que o aluno não é um ser pensante? Desde o nascimento, a criança passa por várias transformações. Mesmo assim, ele não é um ser transformador? Somente com o método da observação, o professor é capaz de estimular e incentivar seu aluno a construir definições para a sua vida? E aí? Então, essas foram as perguntas que foram feitas para os entrevistados, onde eles me destacaram. Me destacaram, então, dando uma resumida para vocês, eu vou colocar que sim, o professor, em geral, todos colocaram que ele é o mediador do conhecimento, sim, e que hoje, mais do que nunca, o professor ele deve estimular o seu aluno em sala de aula, ele deve estimular o seu aluno a ir em busca da aprendizagem construtiva, dando um pouco de responsabilidade para essa criança, para esse estudante também. E assim, esse aluno, ele irá, a cada tempo, ele irá auxiliar na autoaprendizagem dele mesmo. A criança, ela já é um ser pensante. O estudante, ele pensa muito mais do que o adulto, segundo os professores. O adulto não, me desculpem, do que o professor, segundo os professores que colocaram. Porém, o que acontece? Eles disseram que o estudante hoje, muito ele pensa nas coisas erradas e nas horas erradas. Não sei, mas colocou que o estudante deve ser considerado um ser pensante e um ser transformador, porque é nele que existe a possibilidade de mudanças intelectuais e emocionais em sala de aula. Me chamou a atenção essa frase para essas perguntas. Então, e somente o método da observação, um professor observador, então vai ter tudo em uma sala de aula? E aí eles colocaram que não. O método da observação, ele é muito importante sim para reconhecer as particularidades de cada aluno. Porém, o professor deve ser observador, construtivo, inovador e incentivador do seu aluno, assim estando sempre ao seu lado na construção do conhecimento deles. Então, tendo base com essas pessoas, o questionário colocado para elas, eu pude perceber que a resposta mais abrangente é que o professor ele deve ser um mediador, um incentivador da aprendizagem. A criança, o estudante, ele deve estar sempre à frente, ele deve se sentir reconhecido, um ser importante em uma sala de aula, porque afinal de contas, o incentivador, que é o professor, ele está ali para exercer uma função que exige
muito, mas que é a construção de um ser, é a construção de pensamentos, é a construção de atitudes. Então, não são só alunos. Essas pessoas que estão lá todas as manhãs ou todas as tardes, elas já têm a sua bagagem, elas já sabem um pouquinho do que querem, elas estão em aprimoramento. E o pedagogo, o professor de sala de aula, deve estar convicto de que está lá para estimular e incentivar aquele estudante a construir de forma individual, particular e também de forma e também sozinho. Ele precisa, essa criança, ela precisa ter a autonomia, ele precisa se sentir autônomo, mas sempre com estimulação, com incentivo e com a mediação, sempre com o pedagogo por perto dela. Esse é a minha conclusão desse estudo, lendo os teóricos citados e também conversando com os entrevistados, pude perceber que a busca pela perfeição de uma aprendizagem construtiva pode estar nesse caminho. Eu posso incentivar o meu aluno pelo exemplo. Eu não preciso que ele queira ser o que eu quero que ele seja. Eu não devo fazer isso. Cada um tem as suas particularidades, mas eu sendo um bom pedagogo, eu sendo uma boa pedagoga, este estudante irá querer ser um bom estudante, um bom pedagogo no futuro, um bom médico, enfim. Eu acho que melhor do que o conteúdo básico do qual estamos acostumados, é isso, é a construção de uma aprendizagem significativa para a vida de um estudante. Muito obrigada.